Foi um massacre. Para o que você tá fazendo, que você vai amar esse vídeo. Ele vai trazer um gostinho de justiça, vai aquecer o seu coração. Bora aqui direto pro ponto, pro primeiro ponto. E eu peço venha a vossas excelências para abrir aspas e ler alguns trechos deste lembrete do eminente relator. Uma série de mentiras. Vossa Excelência ultrapassou os limites legais ao conduzir a audiência do colaborador Mauro Cid. Assim, a justiça retrocede. E a retidão fica à distância. Pois a verdade caiu na praça e a honestidade já não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma. E quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não houve ninguém e que ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Isaías capítulo 59, versículos 14 ao 17. E é debaixo dessa palavra que eu consagro a minha fala, a vida de vossas excelências, essa casa, saudando em primeiro lugar ao excelentíssimo senhor ministro presidente Cristiano Zanin. Saúdo a belíssima e honrosa decana desta casa, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, nosso relator, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino e ministro Luiz Fux, colegas advogados, serventuários, excelentíssima senhora subprocuradora-geral de Justiça, doutora Cláudia Sampaio, recebam todos a calorosa saudação da defesa. Na minha fala, nós vamos delimitar 4 pontos que são exatamente aquilo que inseriu o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, pelo qual eu tenho a honra de defender nessa tribuna, e que inseriram ele dentro de uma investigação maquiavélica, tão somente o primeiro ponto, por ter compartilhado com o tenente-coronel Mauro Cid um documento em que se tratava de uma possível fraude nas urnas. O segundo ponto, que a denúncia destaca como elemento incriminador da conduta do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, seria uma suposta reunião, e aqui a fatídica reunião, na residência do general Braga Neto. O terceiro ponto seria um alegado monitoramento do excelentíssimo senhor ministro relator, Alexandre de Moraes, e do excelentíssimo senhor presidente Lula. E o quarto e último ponto, a respeito da elaboração de uma planilha chamada OP Luneta. Vale lembrar que, após os 2 primeiros fatos, que foi o compartilhamento do documento e esse encontro na residência do general Braga Neto, automaticamente foi imposta busca e apreensão, cautelares. Ele perdeu o 3º comando da Divisão das Forças Especiais do Estado da Amazônia e perdeu já 4 promoções ao posto de coronel. Tudo isso apenas com os 2 primeiros fatos. A primeira tese que a defesa traz à tribuna é em relação ao cerceamento de defesa ainda em sede de inquérito policial na primeira oitiva do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. 22 de fevereiro de 2024 é a data em que ele é chamado à Polícia Federal para prestar o seu depoimento. Como surpresa, quando se apresentou para colaborar com as investigações, pasmem, o delegado informou que ele era obrigado a responder a 111 perguntas previamente elaboradas. Não havia o direito de responder 1, 2 ou 100 ou 110, apenas a integralidade. Quando o advogado da época pediu acesso aos autos, o acesso também lhe foi negado. Então, além de não conhecer os fatos, objeto daquilo que ele teria que responder, também teria que responder a 111 perguntas. A defesa consignou na época a nulidade, afringindo o artigo 23, parágrafo único, da Lei de Organizações Criminosas e a própria súmula vinculante do Supremo. Nós pedimos inúmeras vezes para que ele fosse ouvido. Até hoje, ninguém ouviu o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. Até hoje, ninguém lhe perguntou, afinal, o que aconteceu? Ninguém sabe. O que nós temos de versão apresentada para a mídia e perante vossas excelências é tão somente a versão da Polícia Federal. Essa é a primeira vez que ele é ouvido através do seu advogado. A segunda tese de nulidade é a respeito da contraditória delação premiada do colaborador Mauro Cid, que prestou mais de 10 depoimentos e, nos primeiros deles, até que tinha uma condizência com a verdade. Eu lembro da data de 11 de março de 2024, onde ele prestou um depoimento, e depois o derradeiro depoimento, antes de subverter completamente toda a linha de raciocínio, que foi em 19 de novembro de 2024, ele negou completamente
qualquer encontro na residência do general Braga Neto, qualquer plano de golpe, negou violência, isso em relação ao tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, e foi completamente condizente com aquilo que a própria defesa estava falando. Acontece que depois dessa audiência do dia 19, a Polícia Federal pediu a prisão de Hélio Ferreira Lima, a Procuradoria-Geral da República, em apenas 1 hora, apresentou um parecer pela prisão, e o excelentíssimo senhor ministro relator convocou uma nova audiência, agora para o dia 21 de novembro de 2024. Antes de iniciar a audiência, o ministro relator fez um lembrete a Mauro Cid, e eu peço vênia a vossas excelências para abrir aspas e ler alguns trechos deste lembrete do eminente relator. Uma série de mentiras. E eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Fecho aspas. Quando o ministro relator fala que havia uma série de mentiras na delação premiada de Mauro Cid, ele estava demonstrando cabalmente que já havia escolhido uma verdade. Só discerne uma mentira aquele que conhece verdade. Até então, nós só tínhamos um relatório da Polícia Federal, ou seja, elementos informativos de inquérito que sequer eram prova, mas foram suficientes para que o ministro constatasse uma verdade e discernisse uma mentira. Ato seguinte, depois de lembrado que perderia a sua imunidade, que seu pai, sua esposa e também sua filha perderia, ele alterou completamente o seu depoimento e aí sim começou a dizer aquilo que ia ao encontro do que estava no relatório final da Polícia Federal. Nessa mesma audiência, derivou uma segunda nulidade, e aqui eu peço todas as vênias ao eminente ministro relator, mas a defesa entende que Vossa Excelência ultrapassou os limites legais ao conduzir a audiência do colaborador Mauro Cid, porque Vossa Excelência não só analisou os requisitos legais, mas Vossa Excelência determinou que ele sanasse omissões pelo qual o senhor acreditava que era mentira. E eu devo lembrar aqui, Dr. Paulo Bonet não está presente, mas essa seria uma atribuição dele. Essa seria uma atribuição do delegado de Polícia Federal, jamais do ministro que conduz a delação premiada. E aqui há uma evidente violação ao artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 2.850, pela conduta ativa de Vossa Excelência, mais uma vez, data máxima vênia, indo inclusive de encontro com que o plenário dessa casa decidiu nos autos da ADI 6298 e as suas conexas, em que disseram e reafirmaram a respeito da constitucionalidade do artigo 3A do Código de Processo Penal, declarando que o Código de Processo Penal e, consequentemente, a Constituição possuem um caráter eminentemente acusatório. Como caráter eminentemente acusatório, não se substitui a atividade probatória das partes, principalmente em um caso como este, em que está decidindo a respeito de direitos fundamentais e da próprio respeito à Constituição. No mérito, excelências, eu trago a primeira tese, que seria a respeito desse fatídico encontro na residência do general Braga Neto, onde a denúncia traz como se esse encontro fosse previamente elaborado com o intuito maquiavélico de se discutir um plano de golpe de Estado. Esse encontro foi completamente aleatório, e isso não é a defesa que está dizendo, os próprios autos dizem isso, quando do relatório da Polícia Federal, na página 477, tem um áudio do tenente-coronel Cid com o de Oliveira, que também estava neste encontro, onde ele disse, ou vai lá para o Alvorada, ou vai lá para 112, bloco B. Ou seja, havia uma aleatoriedade, ministra Carme, veja, havia duas possibilidades para que eles se encontrassem, ou no Alvorada, ou no bloco B da 112. Caso eles tivessem optado pela primeira, jamais teriam ingressado na residência do general Braga Neto. Jamais ministro Fux teriam conhecido o general Braga Neto. Jamais teriam incorrido em uma suposta reunião de plano de golpe de Estado. Isso quem não fala é a defesa. O relatório final diz exatamente a respeito dessa aleatoriedade do encontro. A segunda tese de mérito é em respeito à segunda viagem do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima a Brasília, aonde tinha um intuito eminentemente familiar de realizar a mobília dos filhos que aqui residem, e a defesa tem comprovantes de compra de mobília, comprovantes do Uber, de trajeto, aonde ele ficou, tudo isso para comprovar que não tinha o intuito de se reunir com os seus supostos comparsas de intentos criminosos, mas tão somente realizar uma viagem com o intuito familiar, que foi devidamente autorizada pelo seu superior hierárquico à época, inclusive o próprio trecho da denúncia em que diz que nessa segunda viagem ele havia monitorado Vossa Excelência, ministro Alexandre, e também o excelentíssimo senhor presidente da República, são 5 linhas fazendo referência àquela delação premiada do dia 21, que é mentirosa e que é ilegal. Tenta fazer uma relação com as herbes, como se ele estivesse localizado em pontos estratégicos, mas esquecem que os mesmos que estavam
rodeados, todos estavam na região central, inclusive o relatório da polícia traz que em determinado momento, do dia 23 de novembro, às 9h32 da manhã, a herb do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima se conectou em 2 antenas diferentes, ou seja, é completamente aleatório dizer que ele estava realizando qualquer tipo de monitoramento, até porque estava hospedado no Hotel Vision, que todos sabemos é na região central e englobaria inclusive o raio desta casa. Raio que se considera por 3 quilômetros, diametralmente 6 quilômetros. É muita coisa para se considerar que havia um monitoramento. A terceira e última excelência é em relação ao apelo Neta. É preciso dizer em alto e bom tom: este cenário prospectivo de inteligência não é, nunca será, nunca foi um plano de golpe de Estado. Ele não é um documento clandestino que foi feito com fins espúrios. O seu superior sabia que ele estava analisando esse cenário prospectivo de inteligência, afinal de contas, essa era a sua atribuição oficial como oficial da inteligência da 6ª Divisão do Exército. Ou seja, competia às suas atribuições fazer cenários prospectivos de inteligência, e isso jamais poderia ser implementado como um plano de golpe, porque não competia à esfera de análise dele. É preciso lembrar que a premissa dessa análise era exatamente a fraude nas urnas. E não por um disse-me-disse popular, senão porque o próprio Ministério da Defesa instaurou uma investigação à época para determinar se de fato havia, ministro Zanin, ou não fraude nas urnas. A partir deste momento de investigação, nasceu-se a possibilidade legal e institucional que ele fizesse um cenário prospectivo, e eu devo dizer, um cenário prospectivo pautado no regramento, na doutrina militar terrestre, no PPCOT 2020 do Exército, que vossas excelências provavelmente não sabem, porque a polícia não sabe, o Ministério Público não sabe, porque ninguém resolveu perguntar ao Exército. É a mesma coisa de vossas excelências decidirem sobre uma perícia, sobre um erro médico, e não consultarem uma perícia médica daquilo que se tratava. É um documento oficial, tratado sob regramento próprio do Exército. Ninguém perguntou para o Exército do que se trata. Dentro do documento, peço vênia para ler apenas um trecho. Aprimorar a comunicação estratégica das Forças Armadas com os presidentes dos poderes constitucionais. Esse, dentre outros trechos, traz a completa legalidade do documento. O documento visava fins eminentemente estratégicos, pautados dentro de um treinamento do próprio Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro ensinou o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima a fazer cenários prospectivos de inteligência. Enquanto isso, se tirou-se de um contexto este cenário como se ele só tivesse executado este com um plano de golpe de Estado. Ele já executou dezenas ao longo de sua carreira. Inclusive, a título de curiosidade, na posse da ex-presidente Dilma, o presidente Michel Temer, ele estava como destacamento das Forças Especiais e ele havia realizado um cenário prospectivo de inteligência para a retomada do Palácio do Planalto em caso de atentado. Eu fico imaginando se pegassem esse planejamento, ele ia incorrer em golpe de Estado. Eu concluo, eminentes ministros, afirmando e reafirmando: essa denúncia não deve ser recebida. A defesa pugna pela rejeição e, principalmente, para que vossas excelências dediquem-se àquilo que eu decidi dedicar à minha vida. Eu decidi dedicar a minha vida, em primeiro lugar, em defesa da palavra de Deus e, em segundo lugar, em defesa deste livro. Aqui, verdadeiramente, está a instituição do Estado Democrático de Direito. Aqui tem o princípio da imparcialidade. Aqui tem o devido processo legal. Aqui tem a presunção de inocência. Não nos apartemos do que diz esta carta. Pela atenção carinhosa, agradeço a vossas excelências. Bora então aqui direto pro vídeo que vale muito a pena ver. Só que todo o formato que esse processo está sendo conduzido deixa muito claro que a finalidade única é silenciar opositores políticos. E a melhor forma de silenciar Bolsonaro não é só torná-lo inelegível, é colocá-lo atrás das grades. Porque se você coloca o Bolsonaro atrás das grades, é muito mais eficaz do que simplesmente torná-lo ineficaz, torná-lo inelegível. Porque o Bolsonaro, se for numa esquina tomar um café, ele junta multidões. Se ele apontar o dedo no próximo candidato, ele pode eleger o próximo candidato. Então você precisa jogar o Bolsonaro atrás das grades. Você mata 2 coelhos com uma porrada só. Você dá uma aparência de legitimidade, criando um processo fictício com direito de defesa, e você coloca o Bolsonaro atrás das grades, silenciando-o por definitivo. E aí o que a Ju disse é perfeito, é exatamente isso. Por que eles querem censurar as redes? As pessoas devem se perguntar, tá, qual o sentido deles censurar as redes? Censurar as redes é porque daí eles têm o controle da informação. Então, se eles prendem Bolsonaro, o povo não tem como gritar. Porque o único local de fala hoje da população
é através da rede social livre. Então, prender Bolsonaro é silenciar a direita por inteiro, torna Bolsonaro inelegível para sempre, e você tira o único canal que os seguidores do Bolsonaro e a direita tem para se comunicar, que é a rede social. Então, veja, isso é um golpe muito bem estruturado e eles estão seguindo a cartilha que eles traçaram desde início de 2023. Veja que não é à toa que eles mudaram a jurisprudência de 2005 para fixar a competência do STF. Veja, se você fizer um retrospecto, eles seguiram exatamente uma cartilha que eles criaram. Ex-mandatário não tinha prerrogativa no STF. Eles vão lá, mudam esse entendimento para o processo começar no STF. Se começasse em primeiro grau, ia demorar muito, Marco. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, STF. Não, vamos começar direto no STF. A gente tem que terminar esse processo em 2025. Vão lá e mudam o entendimento, dizendo que agora ex-mandatário, STF. Não bastasse, precisamos mandar para a primeira turma. Altera o regimento em 2023 para mandar para a primeira turma. Não bastasse, vamos dividir o processo em 4. O processo do Bolsonaro corre primeiro. Não bastasse, não vamos intimar as testemunhas de defesa. Não bastasse, amanhã o STF vai censurar as redes. Veja só, amanhã é o último dia de rede social livre. Amanhã o STF bate o martelo. O jogo foi jogado e a estratégia deles está sendo alcançada. Essa ditadura não vai terminar no Bolsonaro e no bolsonarismo, porque essa tirania não pararia na direita e nos Bolsonaro. Nós dissemos aqui, comunidade jurídica, em todas as ditaduras cormãs, a ditadura chegou à classe dos advogados, chegou à magistratura. Isso é normal. A história não nos deixa mentir. Marco, nós avisamos, a ditadura chegou. A classe jurídica, que imaginava que não seriam afetados. Não há amigos na ditadura. Não há. São todos inimigos. Quem enfrentar o sistema terá a cabeça cortada. Você tem um advogado que teve um inquérito instaurado por advogar. O cara pediu a nulidade da delação, teve um inquérito instaurado. Você tem um juiz com um advogado do lado pedindo desculpa por ter agido corretamente. Vamos entender juridicamente agora toda essa situação. Processos do STF nós chamamos de processos originários, esse é o termo técnico. Processo que começa no Tribunal Superior, processo originário, tá? O que acontece? O STF processa e julga. Só que a execução da pena, que é pela Lei de Execuções Penais, ela se dá no primeiro grau, na vara de execução penal da localidade que o apenado está cumprindo pena. Isso é assim segundo a Lei de Execuções Penais e segundo uma súmula do STJ. Veja que aquela senhora que está fazendo pergunta, ela quase fala STJ. Você viu, Marco? Coloque o vídeo de novo daqui um pouquinho dela. Ela fala, você descumpriu o entendimento do STJF. Ela sabe que o entendimento, a orientação do STJ, súmula 192, é que a execução da pena se fará pelo juiz de primeiro grau. Esse juiz, ele seguiu uma súmula do STJ. E por que ele soltou? Porque um sistema, um computador falou para ele, solte. É sistema, gente. Quem tinha que estar sendo ouvido ali seria a inteligência artificial, porque quando um apenado ele entra no sistema de execução de pena, ele é cadastrado em um computador, tem requisitos ali. E veja só, provavelmente o computador cadastrou esse infiltrado no sistema de primário, tem violência e grave ameaça à pessoa. Então o sistema preencheu lá. Ele é primário, e o crime que ele foi condenado não tem violência e grave ameaça à pessoa. Ou seja, quando o sistema calcular que ele cumpriu 2 anos e 7 meses da pena, porque ele foi condenado, se eu não estou enganado, há 14 anos, né? 14 anos. E 16% disso daria 2 anos e 7 meses, né? Ou seja, dando 2 anos e 7 meses, que é 16% da pena, ele teria direito à progressão de regime. O sistema apareceu para o juiz competente. O juiz falou, põe na rua. O juiz não olhou quem era. Agora esse juiz vem e pede desculpa por ter aplicado uma súmula e por ter soltado alguém que um sistema
disse para ele soltar, que acontece com 100% dos apenados no Brasil. Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas eu tiro vantagem disso. Óbvio que eu quero proximidade com o ministro da Suprema Corte, né? Você imagina, um ministro que tem entrada em qualquer lugar. Quem não quer proximidade com o ministro, a caneta mais pesada do Brasil? O Lula entendeu isso já em 80, que precisava investir na Suprema Corte, porque é o maior poder do país e seria o maior poder do país, e esse dia chegou. Vê, o Gilmar Mendes que manda na CBF, manda em tudo. Então as pessoas não estão preocupadas com a realidade do país como nós estamos. Tudo que elas querem é pegar uma fatiazinha para elas, né, Marco? Então, de alguma forma, eu quero bajular, porque daí eu vou ter contato, eu vou ter proximidade, eu vou tirar vantagem de alguma forma. Nada é de graça. Nada é de graça. Obviamente, essa pessoa que está fazendo campanha por ele, está dando esse título, a conta vai chegar em algum momento desse relacionamento, dessa proximidade. E Brasília gira em torno disso. De favor e recompensa, e uma hora a conta chega, e a conta ela é paga, e é assim que funciona a Brasília. Brasília funciona exatamente assim, é um plantar e colher diário de favores e de relacionamentos, né? Cara, eu fiquei assustado com os detalhes que o Paulo trouxe. Eu não sabia que ele passou pelo que ele passou. Ele chegou a ser conduzido, preso nos Estados Unidos. Eu não imaginava que ele tinha sofrido tanto como ele sofreu. Mas é importante a gente fazer um retrospecto, que o formato utilizado pela atual ditadura, porque tem gente que está pensando assim, que ditadura é essa que nós estamos vivendo no Brasil, que as pessoas estão tendo direito de defesa? É aí que está. Eles estão utilizando o processo criminal para silenciar opositores políticos, porque esse é o melhor formato das ditaduras modernas, porque você dá uma aparência de legitimidade à perseguição. Você não derrubou um avião, você não pendurou o teu opositor em praça pública, você não matou o teu opositor fisicamente, mas você dá uma aparência de legitimidade. Nós estamos deixando ele ser defendido. Só que o que você tem como finalidade última é silenciá-lo. Veja, não foi à toa esse showmício de receber a denúncia do Bolsonaro, esse showmício de ouvir os interrogatórios transmitindo no YouTube. Não é à toa que eles estão transmitindo essas fases de defesa em rede nacional. Por quê? Eles querem dar uma aparência de que é legítimo esse processo. Veja, não há uma ditadura no Brasil. Não são ditadores que estão punindo alguém. Não, é o poder judiciário. Há um processo legítimo que, ao final, vai condenar ou absolver pessoas após uma defesa. Vejam, Bolsonaro está sendo defendido. É teatro. É isso que a gente chama de jogo de cartas marcadas. Eles dão uma aparência de legitimidade, mas a sentença já está pronta. Isso acontece na Venezuela, em Nicarágua. Veja, na Venezuela, Marco, não tem preso político. Só tem preso por crime comum. Óbvio. É o novo formato. Veja, o crime que essas pessoas estão sendo presas são crimes comuns, não são crimes políticos. São crimes de atentado ao Estado democrático. Está previsto no Código Penal. Você vê, né? O nosso meio, a comunidade jurídica, culturalmente é muito de esquerda. Então, diferente da Lava Jato, esse momento que nós estamos vivendo, a comunidade jurídica virou as costas para as arbitrariedades. É como se o inimigo fosse comum. Lembro que na época da Lava Jato, a comunidade jurídica extremamente unida, extremamente, palestras, seminários, livros, só se falava daquilo. Todo mundo, uma corrente contra a Lava Jato, que era um tribunal de exceção, era um tribunal das maiores ilegalidades já vistas na história do Brasil. Hoje você tem um processo que é infinitamente mais ilegal, é infinitamente mais arbitrário, é incomparável Lava Jato com a trama golpista. Incomparável, não tem nenhuma semelhança. A trama golpista não é um processo. É absurdo. E a comunidade jurídica silente, calada, inexistente. Por quê? Porque a cultura da comunidade jurídica é ser de esquerda. E eles têm, a maioria, né? Eu não e conheço muitos que não, mas 90% tem no Bolsonaro, no bolsonarismo, na direita, o inimigo.
Então eles estão aplaudindo, ou melhor, estavam aplaudindo, achando o máximo essa perseguição. É como na época de caçar as bruxas, né? A exceção é necessária. São medidas excepcionais necessárias a salvar a salvar a democracia. Argumentos comuns de ditadura, argumentos comuns de ditadores. Não existe exceção à regra, por isso o nome é Estado de Direito. Ser um Estado de Direito significa não admitir exceção. Não tem exceção à regra, não há justificativa você excepcionalizar uma lei. Então a comunidade jurídica foi dando corda para tudo isso, foi aplaudindo, e eu alertava, vereador. Eu alertava. Eu falava, ó, esse vento vai virar, vai chegar também na comunidade jurídica. Batata, chegou. Advogado com inquérito por ter pedido nulidade da delação. Juiz com advogado do lado sendo interrogado por delegado de polícia. Você imagina o que aconteceu. E aí, então, agora acordaram. Opa! Agora chegou nos advogados, agora chegou no juiz. E muitos juízes e Ministério Público, promotores, procuradores, eu converso com muitos, óbvio que eu não posso dar o nome, tem que preservá-los, mas eles dizem, eles recebem direto orientações do CNJ e do CNMP sobre termos e assuntos que eles podem comentar. Então, veja, juízes e promotores saíram das redes sociais. Não tem mais juiz e promotor em rede social, acabou. É caça às bruxas. Juiz que colocar a cabeça pra fora vai ser ripado. E veja, dá uma dó do que aconteceu com esse juiz, porque ele foi humilhado. Eu acho que ele não imaginava que ia vazar o vídeo dele. Você viu o medo desse juiz na fala? Não, eu prometo que eu nunca mais vou errar. Mas espera, você não errou. Você não errou. O juiz da execução é o juiz de primeiro grau. O STF não fica com a execução da pena. É legal para explicar para o povo o que acontece. O STF processa e julga. A execução da pena não é pelo STF. A execução da pena é pelo juiz da execução do local em que o apenado está cumprindo pena. Súmula 192 do STJ. Sempre foi assim. Então, veja, o juiz agiu corretamente e está pedindo desculpa. Pera, você não vê isso nos Estados Unidos. Você não vê isso em nenhum país da Europa. Isso é uma ditadura. Um juiz pedindo desculpa por ter agido corretamente. Então agora, caiu a ficha de todo mundo que a ditadura chegou a todos. E a ditadura ela é assim. A ditadura não poupa ninguém. Nesse momento não tá chegando a mim. Mas um dia vai chegar e não vai ter como gritar. Então veja, juiz, cara, concursado, sendo coagido por um delegado daquela forma. E há ainda quem defenda esse estado totalitário que nós estamos vivendo. É uma pena tudo isso, mas não há outra palavra a dar. Não é clichê, não é papinho, não. O Brasil é uma ditadura da toga. É importante olharmos para a história, o motivo pelo qual nós temos a tripartição de poderes. O que acontece? Quando nós criamos o Estado, esse Estado passou a se voltar contra o povo que o criou. Aí vem o chamado Leviatã. Leviatã foi o Estado que se volta contra o povo e começa a aprisionar o povo, sufocar o povo. Montesquieu, então, tem a ideia genial de criar a tripartição de poderes com a ideia de freios e contrapesos. A tripartição de poderes, ela teve a finalidade de retomar o poder do povo, limitando o poder do Estado, pré-definindo muito bem as funções do Estado. Então, dividiu o Estado em legislativo, executivo e judiciário. O legislativo é o povo, dividido em duas casas, e já explico o motivo de ter duas casas. É o povo no legislativo. O executivo cuida do erário, cuida da grana, então o administrador é o síndico do prédio. Isso é o executivo, é o síndico do prédio. E o judiciário é aquele que vai executar as leis criadas pelo povo. Então, esse é um formato que o poder está nas mãos do povo. E como que isso é assegurado? É assegurado na existência do Senado. Porque o Senado faz o papel constitucional de fiscalizar os outros poderes e poder tracionar a corda quando os outros poderes deixam de ser independentes e harmônicos. Por exemplo, quando um poder invade o outro, o nome disso é crime de responsabilidade. A Constituição assegura ao Senado, que é o povo,
o poder de colocar o presidente, os ministros do STF no seu devido lugar. Então é o Senado que tem que chegar e falar, ó, isso é crime de responsabilidade, nós vamos instaurar impeachment. Então veja, esse formato é para deixar o poder sempre último na mão do povo. O formato que nós temos hoje é o poder último nas mãos do STF. O STF é o último a falar e não há como questionar. Veja, se anistiarem o Bolsonaro, nós vamos declarar inconstitucional. Pera, quem anistia é o povo. O STF tornar a decisão do povo inconstitucional é crime de responsabilidade, porque o STF estará usurpando o poder daquele que detém em um Estado de Direito. Por isso que o Senado pode, então, instaurar processo de impeachment. Então, o que nós vivemos hoje, agora respondendo a sua pergunta, é um estado de exceção, onde não se aplica mais a lei criada pelo poder do povo. O povo é que detém o poder. Veja, Constituição Federal começa com o poder, quem detém o poder é o povo. O povo é o detentor do poder. Então não tem outra leitura a se fazer, não cabe margem para interpretação. Quem criou o Estado foi o povo, e o último a decidir quem deve continuar sendo presidente e ministro é o povo através do Senado. Não há margem para o Estado ser maior que o povo. E o que eles estão fazendo hoje é usurpando a finalidade de ser do próprio Estado. Ou seja, o Estado voltou a ser o Leviatã. Aquela ideia inicial de dividir o Estado em três poderes do Montesquieu já está ultrapassada. Precisamos de uma nova reformulação, porque o Estado voltou a ser o Leviatã que era antes dessa tripartição de poderes. O Senado é o antídoto. Quando o Estado se levanta contra o povo, sendo um veneno contra a democracia, o antídoto é o Senado. O problema é que o nosso Senado está corrompido. Pois é, mas aí... Você vê que coisa. Não, desculpa te cortar bem rapidinho. Você vê que coisa. Qual o problema de um Senado corrompido? O Senado é que tem que tracionar essa corda e fiscalizar o STF. Porém, a Constituição diz que o STF julga o Senado por crime comum. Então tem senador que praticou crime comum e está nas mãos do STF. Então o Senado não vai poder exercer sua função, porque senão o STF dá início ao processo contra o senador. Então perdeu a razão de ser. O STF acaba sendo o maior poder aqui, porque tem um Senado corrupto. E por que eles escolheram um processo criminal? É bem simples. Por que eles escolheram um processo criminal? Você caçar o Bolsonaro e você tornar o Bolsonaro inelegível não é suficiente para tirá-lo da disputa de 2026. Por quê? Porque se ele for numa esquina comprar um café, ele junta mais gente do que a esquerda inteira. Então, o processo criminal é colocá-lo na prisão para silenciá-lo, em definitivo. Você tirar o Bolsonaro das urnas não é suficiente. Ele põe o dedo no filho, na Michele, no Tarcísio. Entende? Então você precisa silenciar, em definitivo, o Bolsonaro, tirar ele das redes sociais. O processo criminal te faz isso. Uma improbidade administrativa, não. Só o processo criminal consegue silenciar definitivamente alguém. E condenando criminalmente, eu não sou um Estado ditador. Porque foi o Poder Judiciário, por meio do sistema de justiça, que condenou. Eu dou uma aparência de legitimidade à condenação. Foi o poder que condenou. Teve um devido processo legal. Ele teve advogado, ele se defendeu, ele foi interrogado. O advogado dele apresentou defesa. Então, você já está com a sentença pronta, mas você dá uma maquiada, você dá uma aparência de legitimidade à punição política do seu opositor. E colocando atrás das grades, além de dar essa aparência de legitimidade, você silencia por inteiro e você torna inelegível por muito mais tempo do que uma cassação. A improbidade é cível, como disse aqui o Turba ali, né? Então veja, é cível. Você deixa inelegível por 8 anos, uma condenação criminal a 40 anos fica inelegível pelo tempo da pena, fica inelegível por 40 anos. Então eles adotaram a melhor das estratégias, que é aquilo que está sendo feito já nas ditaduras mais modernas. Você está utilizando o próprio sistema de justiça para perseguir opositores, porque daí você esvazia o argumento da ditadura. Você deixa o cara ter um advogado, você dá uma aparência mínima ao sistema
e pronto, você calou o seu opositor. Isso tem acontecido na Venezuela, como você bem colocou. Então eles selecionaram essa trama golpista para dar essa aparência de legitimidade. Veja que essa foi a finalidade deles mesmos, porque eles mudaram todas as jurisprudências pacíficas de anos para conseguir começar esse caso no STF e na primeira turma. Todos os sinais desse processo deixam claro que a finalidade era terminar em 2025 e tornar o Bolsonaro inelegível das urnas. Eles começam no STF, então eles mudam uma jurisprudência de 2005 para começar no STF. Depois eles mudam o regimento interno em 2023 para mandar para a primeira turma. Depois eles separam em 4 processos para ficar mais rápido, começando com o processo do Bolsonaro por primeiro. Depois eles dizem que não vão intimar as testemunhas das defesas, as defesas têm que levar suas próprias testemunhas. Veja, tudo que eles podiam fazer para tornar esse processo o mais rápido possível, eles já fizeram. A Constituição é a lei maior e ela traz nortes. A Constituição Federal tem essa finalidade. Ela é o seguinte: ela institui o ordenamento jurídico. Tudo que está abaixo dela merece respeito a ela. Mas a regulamentação dos dispositivos constitucionais se faz pelas leis infraconstitucionais. Um país não pode ser dirigido pela Constituição. A Constituição ela é o norte. A Constituição dá o norte e aí vem as edições das leis abaixo da Constituição que vão trazer os fundamentos, vão regulamentar os temas. O que está faltando no Brasil são essas leis infraconstitucionais regulamentando o próprio artigo 53 da Constituição. Então deveria o Congresso, começando pelo Congresso, regulamentar o entendimento do artigo 53. Então cria-se uma lei infraconstitucional para tratar do artigo 53. Você não pode contrariá-lo, mas você deve interpretá-lo e seguir regramentos, estendendo, inclusive, a normatividade. Essa é a razão de ser da lei infraconstitucional, que segue o raciocínio da Constituição. O regimento interno, por sua vez, é uma norma administrativa que também pode fazer isso. Também pode fazer isso. Então, o regimento interno pode, seguindo a constitucionalidade do tema, trazer regulamentações administrativas. Entende? Então, vocês podem, por meio do regimento interno, dizer a forma como se executará o cumprimento de uma pena, a forma como... Porque a própria Constituição Federal diz que normas de procedimento podem se fazer por meio da lei infraconstitucional. Perfeito. Então, o que está faltando no Brasil são normas procedimentais de execução do artigo 53. Tornozeleira pode ser até lei estadual, porque é norma procedimental, pode ser de lei estadual, pode ser a Alep do Espírito Santo, pode ter um regramento próprio sobre as tornozeleiras no Espírito Santo. Não está na hora de fazer uma reforma do sistema judicial, né? Do sistema judiciário. Passou da hora, né, vereador? Passou da hora. O Brasil precisa com urgência de uma reforma do sistema de justiça. Com urgência. O sistema de justiça não pode governar o país. O Brasil está sendo governado pelo poder judiciário. Há uma necessidade urgente de uma reforma. Eu não estou acompanhando esse debate. Não sei nem se é um debate público que está havendo ou é um debate institucional. Mas eu não estou acompanhando. Mas eu tenho centenas de ideias que a gente pode ficar horas aqui debatendo do formato que eu penso que seria o melhor nessa reforma do sistema de justiça. Mas um dia a gente marca um debate, quando você for senador da República, você me convida para um café no seu gabinete e a gente elabora um baita de um projeto de lei para uma reforma que seja próxima ao desejado da nossa Constituição da República. Vou te mostrar qual que foi a resposta de Bolsonaro, que em menos de um minutinho, demoliu a narrativa da PF, da PGR, do STF, de que teria havido uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Bora lá então assistir esse momento especial juntos. Bora então aqui direto pro vídeo que vale muito a pena ver. Eleições no ano que vem. Um grande aliado nosso, né? O do mundo livre é o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que lá ele pune
quem não respeita a liberdade de expressão. Está aqui a primeira emenda deles. E, obviamente, por que que eles defendem isso? País democrático, tem liberdade de expressão, ele pode fazer negócio. Eu não faço negócio com a Coreia do Norte, não faz com Cuba, e praticamente não está fazendo com a Venezuela também. Então, a liberdade de expressão é bom para todo mundo. Você vê lá no Irã, uma parte da população comemorando o que está acontecendo lá. Por que que eles veem? A possibilidade da derrubada do, dos ayatollahs e voltar a uma democracia como existia há 40 anos. Né? Então, é isso daí que... Agora, quando eu falava, enquanto presidente, de liberdade, muita gente zombava de mim. A liberdade é igual o sol, todo dia vai nascer. Viu que não é. E se mira hoje em cima da liberdade de expressão. Então, igual você, Pitão, você já sofreu em outras emissoras aí, pela sua maneira de ser. São poucos órgãos de imprensa que são livres, como vocês, a Oeste, e outros poucos por aí, né, que resistem a isso aí. Se, de acordo com a decisão final do que o Supremo já decidiu, realmente vai ser complicado as eleições do ano que vem. Ou se prepara o ambiente, se o Lula vier candidato, ele ser reeleito. Porque não vai ter contestação. Na minha campanha, eu fui impedido preventivamente de ligar Lula a ditadores como Sim. Maduro, como Ortega na Nicarágua, tá certo? Eu não Presidente. podia botar o Lula com o gorro do CPX lá no Complexo do Alemão. Eu não podia mostrar que o Lula, por exemplo, defendia o aborto. Aquela alocução dele também, certas vezes, falou justificando o roubo de celular. Ele não podia mostrar em mais 7 de setembro. Não podia mostrar nada. Inclusive, tem uma preventiva para mim, né? Que eu não podia baixar o preço do combustível. Eu jamais baixaria o preço do combustível, como a Dilma fez lá atrás, na canetada. Sim. Nós baixamos, tirando os impostos federais, do diesel, da gasolina, do etanol, do gás de cozinha, e botamos um teto no ICMS, com o parlamento do nosso lado. Que, por exemplo, tinha estado que cobrava até 34% de ICMS, botamos um teto 17%. Para falar sobre esse assunto aqui, ninguém melhor que o Saxida aqui. Eu quero só convidar os ouvintes da Aure Verde para a seguinte reflexão. Quando eu assumi como ministro de Minas e Energia, o preço do barril do petróleo estava $126. Quando nós saímos do governo, o preço do petróleo estava entre 90 e $100. E o preço da gasolina estava abaixo de R$ 5. Hoje, o barril do petróleo está $70. A gasolina está acima de R$ 6. Sim. Então fica aí a reflexão para vocês verem o que foi feito com o presidente Bolsonaro. E o Temer pegou a Petrobras com uma dívida próxima a 900 bilhões de reais. O Temer pagou a parte dessa dívida, eu paguei outra parte, sobrou ainda, mas pelo que eu estou vendo, essa dívida não está sendo abatida, está congelada lá. Exato. Vai sobrar para quem assumir 27 pagar essa dívida da Petrobras. Olha, foi um trabalho difícil escolher um partido, né, para disputar a reeleição em 22, tinha que ter um partido. Então, eu conversei com vários partidos. Foi decidido para mim, o meu irmão, que mora em Miracatu, o Renato Bolsonaro, eu ir para o PL. Ele estava no PL, conversei com o Valdemar, nós fomos apresentados um para o outro, né, os seus defeitos. Eu costumo brincar, Valdemar, eu tenho bafo de leão, você tem chulé, dá para a gente casar? Dá. E combinamos. O Valdemar tem cumprido tudo, ao pé da risca. Ele me incumbiu de decidir nos 26 estados e DF a eleição para o Senado. O deputado federal, estadual, governador passa aí pelos respectivos presidentes estaduais do partido e o próprio Valdemar da Costa Neto. E assim estamos trabalhando. Tá? A gente espera, nós fizemos 99 federais na última vez, está contando com um número próximo a 130 para as eleições, e das 54 vagas, nós vamos fazer, juntamente com outros partidos de centro e centro-direita, a gente vai
das 54 vagas, espera fazer pelo menos 40 vagas. Somando do pessoal da legislatura anterior, a gente vai ter uns 55, 56 senadores que realmente estejam comprometidos com o futuro do Brasil lá no Senado Federal. Isso é uma grande jogada. Então eles têm que jogar, eu chamo o War, né? 40 anos atrás eu jogava War. Cada 10 partidas que eu ganhava 9. Por quê? Paciência, estratégia. Vai conseguindo um passo de cada vez. Não tem Estado, por exemplo, não temos condições de fazer governador. Então vamos tentar uma vice. Não vamos lançar um candidato só para marcar posição, não interessa. Quanto ao Senado, em alguns estados, nós não temos como chegar lá. Eu vou pegar aí o União Brasil, o PP, o PSD, o PR, que tem conversado conosco, não de forma ainda muito aprofundada, que eles estão um pouco longe, né? Mas já nos sinalizamos dessa maneira. A gente não vai lançar, por exemplo, 2 candidatos em cada estado. Vai lançar um, e alguns poucos estados vão lançar 2, mas em outros estados vamos lançar nenhum. Vamos brigar por uma primeira suplência para nós. Ou seja, deu tudo para nos fortalecer o ano que vem. Lógico, o governo vai jogar pesado, vai ter a tal da lawfare, com toda certeza, vai continuar. Que eu ativizo o judicial para tirar certos candidatos do pleito, como até o momento estou fora, né? Reunir-se com embaixadores é complicado. O Lula se reuniu na sua campanha com líderes lá do Complexo do Alemão. E esses líderes só chegam, só assumem, só são eleitos, porque o tráfico permite que eles sejam candidatos. E tem a sua ligação lá com o tráfico. Tem, infelizmente, a maioria tem. Então, a gente espera paciência, a gente espera que o povo confie na gente. Sim. Aqueles que me criticam, né? Eu estaria muito bem do outro lado. Sim. Eu resolvi ficar do lado mais difícil, que é o lado da verdade, da responsabilidade, de poder andar pelo Brasil e praticamente ninguém me apupar ou dirigir um palavrão, seja o que for. De vez em quando acontece, né? Sim. Mas mais de 90% das vezes não acontece nada. Muito pelo contrário, o pessoal gosta de bater um papo com a gente, Sim. tomar um café, tomar um caldo de cana, comer um pastel, trocar uma ideia, como por exemplo amanhã, eu tenho certeza, vai ter um público enorme lá em Belo Horizonte, como um apelo mais uma vez que está nos assistindo aqui, Paulista de 29, eu sei que é fim de mês, o pessoal está sem dinheiro, vai com sacrifício, um transporte solidário, em vários locais do Brasil está tendo transporte solidário, como em Copacabana, por exemplo, tem uma senhora lá que está organizando os seus ônibus, tá? E a presença de vocês é muito importante, pô. Vocês vão fazer parte, se Deus quiser, dessa grande vitória nossa, não é minha não, de todos nós, por ocasião das eleições do ano que vem. E você, com os poderes equilibrados, você pode aprovar uma anistia e ela ser mantida, só pela força do Congresso brasileiro, tá? É por isso que a gente vai lutar, viu, presidente? Pode ter certeza disso. E desejando amanhã sucesso lá em Belo Horizonte, viu, presidente? Nesse encontro que realmente consiga atingir os seus objetivos ali. A gente vai estar na Paulista no próximo domingo, né? Não só para cobertura, mas também para atendendo a sua convocação, é que eu tenho dito todos os dias, eu tenho veiculado o vídeo do senhor aqui todos os dias fazendo convite, porque eu entendo que é uma convocação, né? E era numa só que a gente tinha que atender e lotar Paulista, norte do Paraná, sul Fluminense, sul de Minas, interior paulista, tem que lotar a Avenida Paulista no próximo domingo, é um compromisso que a gente tem que assumir com o senhor, presidente. Desejando a plena recuperação para o senhor, que esse soluço vai embora. O presidente disse que, minha avó dizia que tomar susto passa, não é o soluço. O Andriele está aí do lado, o senhor não... Já olhei para a cara dele aqui. Mas não assustou, presidente? O André é conhecido como corpinho de 30, cara de 80. Eu pensei que o senhor tivesse... O Andriele está aí, é só olhar, já assusta e já acaba com o soluço. Brincadeira, presidente. Saúde para o senhor, presidente. Obrigado por estar aqui conosco, viu? Obrigado. Cuidar desse presidente aí, né, querido Jair Messias Bolsonaro, e domingo a gente vai atender a convocação do presidente. Abraço, presidente. Vai ter um projeto que infelizmente passou na Câmara, está no Senado, prevendo 7 anos de cadeia para quem duvidar do sistema eleitoral. Porque não é dessa maneira que você fala em democracia. Você pode desconfiar, tem. Tem cara que não confia na Bíblia, não confia em Deus. Paciência, né? Agora ninguém pode ser preso por causa disso.
mais apertada. Você pode notar que eu estou com crise do soluço. Estou até bem agora, mas fica horas a fio, fico soluçando, não tem remédio para isso. Agora, essas agendas são importantes, um pouco de sacrifício da gente. Os 70 anos de idade pesam um pouco, mas vale a pena. Eu acho que amanhã em Belo Horizonte será um grande evento. Depois, na Paulista, a gente até aproveita a oportunidade aqui, pede que esteja nos ouvindo, né, que ajude na divulgação. Compareça, a pauta é justiça, é liberdade e anistia. Não desistam. É o terceiro encontro que a gente faz na Paulista do ano passado para agora. Agora, alguns querem a solução de imediato. Você não vai ter. Agora, se jogarmos a toalha, fica pior para todo mundo. É sinal que o sistema venceu. Eu quero é que a democracia vença. Eu quero, quando se fala em anistia, né? Eu não sei por que a esquerda está contra a anistia. Porque basicamente todas as anistias no Brasil, a esquerda foi a beneficiada. A última, uma das últimas, né? Foi em 79. Ali foi anistiado gente que pegou armas, que explodiu carro-bomba, que roubou banco, que sequestrou aviões, que justiçou companheiros. Então foi anistiado. O presidente Figueiredo deu essa anistia lá atrás e fez uma certa pacificação no Brasil. Aqui é a mesma coisa. A pacificação, no meu entender, virá dessa anistia. No meio militar, você tem noção do que é a liberdade. Porque você passa por cursos, por exercício, até um recruta, né? E fica longe de tudo, às vezes, por uma semana. Ou quando pega uma cana no quartel, né? Por vezes se aplica uma prisão disciplinar no militar ali. Agora, geralmente, no meio militar, ou você está em exercício ou você cometeu alguma falha. Tá? Agora, essas pessoas que estão presas, não é apenas a Débora, né? Tem pessoas idosas ali, mais de 70 anos, com câncer, inclusive. A semana passada foi condenada uma mãe a 14 anos, com 7 filhos, 6 menores. Como é que essa molecada vai crescer sem a mãe em casa? Qual foi o crime dela? E negada a prisão domiciliar, né, presidente? É. Então, a pacificação passa por aí. Eu vejo alguns ministros do Supremo reclamando da questão da popularidade, da forma como eles são tratados nas ruas, tá? Quando vão, né? Agora, passa também entender a pacificação disso, até para o bem-estar da própria justiça, a questão da anistia. E a anistia é um ato privativo do Congresso Nacional, é um ato político e privativo do Congresso. Não é do Judiciário e nem do Executivo, é do Congresso em si. O Congresso tem esse poder, está previsto na Constituição. Então, quando a ameaça de tornar inconstitucional possível a anistia, você perde força dentro do parlamento. Eu faço o que posso aqui, converso com muita gente, buscando essa pacificação, vinda da anistia, e botando para fora. Eu não sei quantas pessoas temos, mais de 100 presos condenados atualmente. Temos algumas centenas que estão refugiadas aí, em especial na Argentina. Trazer esse pessoal para cá, voltar à vida normal, passar uma borracha em cima disso tudo, tocar o barco. E o que é mais importante, né? Por que essa confusão toda? Não houve tentativa de golpe, Vitória. Você pode ver. Vamos pegar as pessoas mais importantes. Negação à democracia. O que é a democracia? Ela é materializada pelo voto, auditável e com contagem pública. Assim se faz a eleição. Lá atrás, você pode ver, em 82, apesar da reação que as Forças Armadas tinham para com o Brizola, ele foi eleito governador do Rio de Janeiro. E foi respeitado tudo isso aí. Agora, o contrário, você pode ver as pesquisas. Você bota um pé atrás tocando a pesquisa. Mas aí as pesquisas estão me dando eu, o mais competitivo, e derrotando o Lula por ocasião das eleições. Depois vem os outros nomes ali para baixo. Então, tirar a gente do páreo, por intermédio de inelegibilidades ou condenações absurdas, isso é conhecido como lawfare. Ou seja, o ativismo judicial. Aconteceu na França, a Marine Le Pen está inelegível acho, por 5 anos, na Romênia a mesma coisa, nos Estados Unidos quase conseguiu tirar o Trump da cena eleitoral, e comigo aqui no Brasil. E não é só comigo, outras pessoas também, como por exemplo o Eduardo Bolsonaro, talvez ele tenha dificuldade, ele está no inquérito. Depois que ele resolveu ficar nos Estados Unidos, quando ele resolveu ficar em definitivo, no mesmo dia o PGR falou que tinha nada contra ele, o ministro Alexandre de Moraes arquivou, não tinha nada contra ele, mas nos dias seguintes, depois quando ele começou a falar das possibilidades de sanções aqui no Brasil, para quem não respeita a liberdade de expressão, e também pelo fato de eu ter mandado recurso meu para ele foi incluído no inquérito específico para ele. Ele está tentando contra o Estado Democrático de Direito, conspirando contra instituições aqui no Brasil, 12 anos de cadeia. Ou seja, não sabe o que vai acontecer com ele,
mas ele pode se tornar inelegível. Assim como outros 25 parlamentares, né? Parlamentares de ponta, de nome, é o Gaia, é o Nicolas, é o cabo Gilberto lá da Paraíba. São 25 nomes por ocupar a tribuna da Câmara e estão em inquéritos. Lá daquele inquérito lá específico do ministro relator, né? Então eles podem, mais tarde, um pouco, ser condenados, essas pessoas, não vão para a cadeia, mas enquanto estiver valendo aquele prazo da condenação, ele perde os direitos políticos, não disputa nada. Presidente, e Esse último nome foi do Carlos, né? Eu conversei com ele, eu falo pelo PL, eu não falo por outros partidos, não, tá? E decidimos aqui que ele poderia ser candidato ao Senado por Santa Catarina. 2 dias depois, ele foi incluído na BIM paralela. Está vendo agora na imprensa especial, né? Que o governo federal está gastando dinheiro para monitorar desafetos políticos. Tá? Isso está acontecendo. Então, esse processo todo, juntado com que o Supremo decidiu prorrogar a validade dos inquéritos até 2026, é sinal que eles vão estar ativos nessa questão. Eles vão, não é que vão, né? Estão demonstrando que essas pessoas com potencial para o Senado vão ter problemas com a justiça. Isso também é negação à democracia. Eu nunca falei que queremos um Senado forte para qualquer outra medida de força. Eu quero um Senado forte para reequilibrar os poderes e nós possamos falar, então, que o Brasil é um país democrático, que vai respeitar a sua Constituição, que a liberdade de expressão será respeitada, tá? Que essa liberdade junto às mídias sociais seja para valer. Você pode ver um blogueiro qualquer, ou ativista aí, né? Se ele começar a escrever coisas que não condiz com a realidade, o pessoal abandona, como nós temos várias pessoas que foram abandonadas, mudaram de lado, né, sem motivo nenhum, e foram abandonadas. Agora, os outros, que têm uma certa coerência, né, vão ser mais do que mantidos, vão ser fortalecidos. É isso que nós queremos. A democracia é a convivência pacífica de opiniões contrárias. presidente, o senhor mencionou. 2 coisas, né? Só não caiu de podre há mais tempo, porque tinha muita gordura do nosso governo. Deixamos muita coisa contratada. A economia no verde. Entregamos o governo com 54 bilhões em caixa. Ou seja, isso tudo fez que o governo tivesse a sobrevida. Hoje, por exemplo, né, o governo gastou, além do previsto, 300 bilhões de reais. É uma conta que alguém vai pagar. Esse alguém é o povo trabalhador. Não há dúvida. Tá? Você vê, foram 24 medidas do atual governo para aumentar impostos ou criar impostos. Ninguém aguenta isso. Nós demos um exemplo contrário lá atrás. Diminuindo a carga tributária. Tá certo? Então, esse dinheiro gasto aí sem qualquer responsabilidade vai impactar em quem assumir o governo em 27. Quem assumir 27 vai ter que tomar algumas medidas salgadas, porque a nossa dívida já tem 9 trilhões de reais. Isso dá só de juros mais de 2 bilhões por dia. Como é que você vai sanear? Eu tenho uma